Olá, minha amiga, olá, meu amigo do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão e também do canal Raciocínios Espíritas no YouTube. E estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre as potências da alma, segundo a perspectiva de Leon Denis, no seu livro magnânimo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E como é importante fazer, né, nós vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa habitual oração. Então eu convido a todas e a todos para, neste instante, buscar um momento de introspecção, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos todos reunidos em Teu nome, buscando nos esclarecer. Inspira-nos, Mestre, a fim de que o Teu ensinamento possa nos trazer as necessárias modificações. Auxilia-nos a tornar permeáveis os nossos cérebros e os nossos corações, a Tua mensagem benfazeja, que nos chega no momento exato que necessitamos. Que a Tua paz possa ser por nossas mãos multiplicada. Que o Teu amor possa ser por nós percebido. Ser conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Pois bem, vamos lá. Interessante quando eu li pela primeira vez O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu vi o título do capítulo As Potências da Alma, isso me remeteu a um texto de Tomás de Aquino, que na verdade ele põe em relevo 4 potências internas da alma, que são diferentes das que Leon Denis coloca, né? Ele diz assim, que são o senso comum, a imaginação ou fantasia, a estimativa e a memória. Mas quando a gente vai ler Leon Denis, a gente vai perceber que, na verdade, as potências da alma servem de meios disponíveis para impulsionar a evolução do ser. É interessante porque quando o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o livro que serve de base para a nossa fala, a gente vai perceber que nesse livro ele vai trazer que a poderosa rede de forças e energias ocultas em nós, na verdade, são identificadas pela vontade, pela consciência, os pensamentos, o livre-arbítrio, o amor e a dor. Olha que interessante, né? Ele diz que como seres espirituais e inteligentes criados por Deus, nós, na verdade, trazemos no íntimo da alma os germens das faculdades poderosas e variadas, ou seja, os elementos que são necessários para nos impulsionar evolutivamente em termos espirituais a caminho da perfeição que é possível à humanidade, a perfeição relativa. Então, do amor de Deus a gente pode ser amoroso, da bondade de Deus a gente pode ser bondoso, da misericórdia divina nós poderemos buscar construir em nós a característica de seres misericordiosos. Da justiça, poderemos ser justos. Da inteligência divina, nós poderemos ser criativos. E assim por diante. Nessa perspectiva, é importante a gente lembrar que a gente nasce espiritualmente simples e ignorantes, questão de número 115 do Livro dos Espíritos, mas o nosso destino é a evolução rumo à perfeição que está nos aguardando, cujo modelo e guia é Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o nosso caminho, verdade e vida em direção ao Pai. Então, para Leon Denis, a vontade é a força interior que impulsiona o ser
a realizar algo, a atingir suas finalidades, seus desejos, colocando em movimento todas as potências internas e orientando essas potências para um ideal elevado. Porque aquela frase que é bem marcante é verdade, né? Querer é poder. Olha que interessante, querer é poder. A persistência, a tenacidade na vontade vão permitir modificar a nossa natureza, vão permitir vencer os obstáculos, vão permitir dominar a matéria, dominar inclusive a doença e a morte. Olha que importante isso, né? Então é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para o alvo determinado. E é preciso que a gente, para isso, aprenda a se concentrar, a colocar o nosso pensamento em sintonia com o divino. Na visão de Leon Denis, a consciência é o sentimento ou conhecimento que vai permitir o ser humano a vivenciar, a experimentar e a compreender os aspectos do seu mundo interior. E é a partir daí que a gente vai ver que ela é uma percepção que o ser humano possui do que ele é moralmente, do que é moralmente certo, do que é moralmente errado, tantos em atos e motivos individuais. Enquanto que a inteligência, na visão dele, se desenvolve na medida em que o espírito se conhece a si mesmo, se autodescobrindo e passa a ter consciência dos seus próprios atos, suas atitudes, dominando todas as suas potencialidades da alma e do corpo. Então, para Leon Denis, nós temos a consciência percebida pelos sentidos corpóreos. E justamente daí é decorrente que aí a gente vai ter os sentidos espirituais que vão nos permitir compreender o que é imperceptível fisicamente. Para Leon Denis, a consciência física é o centro da personalidade, que na verdade se completa pela consciência espiritual, que nos auxilia aí a controlar as vontades, os desejos, as esperanças, os temores, os pensamentos, o livre-arbítrio, né, que é o usufruto da liberdade, o amor e a dor, como a gente falou agora há pouco. Então, muitas pessoas têm o sentido espiritual que as torna capazes de perceber os fatos e de perceber as verdades de ordem transcendental. Entretanto, essas pessoas muito frequentemente desconhecem a possibilidade de se comunicarem com os seus amigos do espaço por meio da espiritualidade, da mediunidade, da canalização. Então, Leon Denis nos lembra que o livre-arbítrio é a possibilidade de tomarmos decisões, de escolher em função da própria vontade, de uma maneira isenta de qualquer condicionamento, de qualquer motivo ou de qualquer causa determinante. Para ele, é uma capacidade de fazer escolhas e de tomar decisões. Então, o livre-arbítrio, na verdade, se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si e do seu entorno. E nas primeiras fases da vida, na verdade, a liberdade do espírito é quase nula, mas vai crescendo à medida em que a gente toma consciência, porque liberdade e responsabilidade são correlatas e vão aí necessariamente aumentando com a elevação do ser, refletindo a expansão da personalidade, a expansão da consciência. Por isso que Leon Denis coloca que essas capacidades só podem ser obtidas com educação e com uma preparação prolongada das faculdades humanas. Aí ele diz que o pensamento é criador. E quem pensa, na verdade, não é o cérebro, é a alma. O pensamento se projeta sem cessar no tempo e no espaço. E para ele, todo produto do espírito reverte para o autor com as suas consequências. Tudo que o espírito gera volta, podendo acarretar sofrimento ou elevação, a depender do que a gente está projetando. Então, pode-se percorrer o caminho de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada justamente pelas criações do nosso pensamento. Então, como é que vai ser isso? Depende de nós. Porque para Leon Denis, o pensamento é portador de uma carga energética
que o qualifica de maneira positiva ou negativa, interferindo nos relacionamentos, conforme justamente essas faixas vibratórias nas quais eles se expandem, nas quais nós estagiamos. Então, para Leon Denis, o pensamento de natureza doentia, pessimista, o pensamento rancoroso, tanto prejudica quem cultiva, quanto produz uma ressonância perniciosa na pessoa contra a qual ele é dirigido. Olha que importante isso, né? Havendo ressonância, a pessoa vai sentir também. Então, o pensamento não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Não. Leon Denis deixa muito claro que o pensamento atua principalmente em nós, porque gera as nossas palavras, gera as nossas ações com ele. E aí a gente vai construir um grandioso edifício ou miserável edifício de nossa vida presente e futura. Mas aí ele diz que é o amor que se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor divino é o que proporciona à alma, em sua manifestação mais elevada e pura, a intensidade de radiação que vai aquecer e vivificar tudo em volta de nós. É por conta desse amor, é por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, como um foco ardente de toda a vida e de todo o amor. Então, nesse sentido, o amor é uma força inexaurível que vai se renovar sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É por amor que Deus atua no mundo. Como diz João, né? Deus é amor. E aí Leon Denis diz que a alma vai adquirir a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, a vida espiritual, que é todo amor, e ele passa a nela participar. Então o amor divino ele deve se expandir para os outros, porque o amor que multiplica, expande, liberta, ele faz evoluir. Enquanto que a dor, na verdade, é uma lei de equilíbrio e educação. Por quê? Porque ela adverte. Porque a dor faz refletir, faz aprender, ela ensina, ela permite evoluir. Ela permite que nós aprendamos sobre as consequências. Todos os seres passam pela dor. Por quê? Porque os erros do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e com as determinadas condições do nosso destino. Então, o sofrimento, na verdade, é a repercussão das violações cometidas de ordem eterna, nas palavras de Leon Denis. Então, a ação da dor é, na verdade, por mais que a gente relute em admitir, é um bem para quem sabe compreender. Mas somente pode compreender aquele que sentiu os seus poderosos efeitos. Então, quanto mais a gente amadurece, mais a gente entende a função da dor. Quanto mais a alma se eleva, mais ela cresce, mais ela fica bela, tanto mais a dor se torna espiritualizada e sutil. Quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, tanto mais admirável vai se tornar nele os frutos da dor. Não estou fazendo aqui uma apologia à dor. Vamos sofrer porque sofrer é bom. Não. É porque Leon Denis diz que por trás da dor, alguém invisível lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. Então, a dor, na verdade, é apenas um meio de que usa o poder divino, o poder infinito, para chamar cada um a si. E, ao mesmo tempo, para nos tornar mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, que é a única verdadeira, que é a única duradoura. Então, Denis fala que assim nós trazemos os germens em nós da divindade, como seres espirituais que nós somos, como seres inteligentes, como obras do Criador. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, das nossas potencialidades, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que se encontra o manancial para que a gente consiga alavancar a nossa evolução.
Leon Denis vai falar da necessidade que nós temos de disciplinar o nosso pensamento e reformar o nosso caráter. Ele diz que o pensamento é criador. O pensamento não atua somente ao nosso redor, não. O pensamento influencia nossos semelhantes, tanto para o bem quanto para o mal. O pensamento vai atuar principalmente em nós, como eu falei agora há pouco, gerando nossas palavras, nossas ações, e com ele nós vamos construindo o tempo inteiro o edifício no qual a gente vai viver, né, na nossa vida presente, que vai ser miserável ou feliz. Né? Nós vamos modelar a nossa alma e o invólucro da nossa alma, nosso perispírito, com os nossos pensamentos. Leon Denis deixa bem claro que os nossos pensamentos produzem formas, produzem imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto, né? O perispírito é composto. Então, desse modo, a pouco e pouco, a gente vai ver que nosso ser vai se povoando de formas austeras, frívolas, graciosas ou terríveis, grosseiras, sublimes. E com isso a alma vai se enobrecendo, se embelezando ou criando ao redor de si uma atmosfera de feiura, de fealdade. Então, segundo o ideal que a gente visa, a chama interior vai se avivar ou vai se obscurecer. Não existe assunto mais importante na visão de Leon Denis do que estudar o pensamento, do que estudar o poder do pensamento e a ação do pensamento. Porque para Leon Denis, ele é a causa inicial de nossa elevação ou do nosso rebaixamento. No caso da nossa estagnação, né? Então, prepara as novas descobertas da ciência, prepara as maravilhas da arte, mas também faz ali, constrói, engendra as misérias, as vergonhas da humanidade. Então, a gente precisa lembrar que, conforme o impulso que a gente dá, o pensamento vai fundar ou destruir as instituições, os impérios, as características, como as consciências. Então, o homem, na verdade, só será grande se ele tem valor em seu pensamento. Então, por conta do pensamento, é que as obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. E Leon Denis vai dizer que o Espiritismo vai, melhor do que todas as outras doutrinas, nos permitir perceber, compreender a força da projeção do pensamento. Ele vai dizer que o espiritualismo experimental é que vai nos ajudar a compreender o princípio da comunhão universal. A gente vai aprender a ver o pensamento aí como um fenômeno espiritual que dificulta ou facilita. E aí a gente vai ver que nas sessões de experimentação a influência do pensamento é sempre considerável. Ele chega a citar a telepatia, que nos demonstra que as almas podem se impressionar e se influenciar mutuamente em todas as distâncias. E é justamente o meio que se serve a humanidade do espaço sidéreo, os espíritos, para se comunicarem entre si através das imensidades siderais. E aí Leon Denis vai lembrar que em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo, visível e invisível, a ação do pensamento é sempre soberana. Aí a pergunta, né, qual é a qualidade de pensamento que você tem cultivado? Que tipo de informação você tem consumido? Porque o tipo de informação que a gente consome fica como ruído de fundo da nossa mente. As vibrações dos nossos pensamentos, de nossas palavras, quando se renovam em um sentido uniforme, vão expulsar do nosso invólucro perispiritual todos os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Ou seja, elas também vão atrair elementos similares que vão servir aí para acentuar as tendências do ser. Como diz Leon Denis, que uma obra, mesmo muitas vezes inconsciente, se elabora, enquanto que 1000 obreiros misteriosos trabalham nas sombras. Nas profundezas da alma vai se esboçar um destino inteiro. Olha que interessante, né? Ele vai dizer que a gente vai se purificando, né, como diamantes, ou perdendo o brilho, como garimpeiros que somos de nós mesmos. Então, quando a gente medita na sabedoria, no dever, no sacrifício,
o nosso ser vai se impregnar, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. E por isso que a prece improvisada, sincera, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas vai ter tanta virtude assim. Viu uma coisa no trânsito, um acidente, alguma coisa, em vez de ficar com aquela curiosidade malsã, faz uma prece naquele instante, porque o influxo do alto vai nos invadir e despertar em nós sentidos novos. Como diz Leon Denis, que a compreensão, a consciência da vida aumenta e nós sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento, justamente esse pensamento que nos leva ao universo espiritual e divino, é o esforço da alma para angariar beleza, para angariar verdade, e é justamente a entrada por um instante nas esferas da vida real, da vida superior, aquela que não tem fim, que não tem termo. Aí Leon Denis diz que se pelo contrário a gente se deixa inspirar por maus desejos, se o nosso pensamento é inspirado pelo ciúme, pelo ódio, pela inveja, as imagens que esse pensamento cria vão se suceder, vão se acumular no nosso corpo fluídico e vão entenebrecer o nosso perispírito. E assim, justamente, vão fazer em nós ou luz ou sombra conforme o que a gente vai cultivar. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas, né? Nós somos o que pensamos. Com a condição que nós pensamos com força, com vontade, com persistência, assim a gente vai se construindo. Então, quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. E raramente nós pensamos por nós mesmos. Olha que fala importante de Leon Denis. Nós refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que a gente vive. Sintonizamos com todos aqueles pensamentos. E é preciso a gente voltar. Como diz Leon Denis, poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Beber nas fontes profundas desse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que infelizmente a maior parte ignora completamente. Aí Leon Denis lembra que a gente cria um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Ele vai dizer que nosso espírito é como que uma habitação franca a todos os que passam ao nosso redor. Então os raios do bem, as sombras do mal, lá na nossa alma se confundem num caos perpétuo. E o combate incessante dessa paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Olha que coisa, hein? É importante a gente lembrar que, primeiro que tudo, é preciso a gente aprender a observar, a compreender, a tomar consciência dos nossos pensamentos, a disciplinar os nossos pensamentos, a imprimir nos nossos pensamentos uma determinada direção, um fim nobre, um fim digno. Leon Denis usa o termo fiscalização do pensamento. Eu não gosto muito do termo, mas eu entendo o que ele traz, né? Que é uma fiscalização dos próprios atos. Porque se uns são bons, os outros serão igualmente bons. E todo o nosso procedimento necessariamente vai se achar regulado por uma concatenação harmônica. Porque o pensamento gera ação, na fala de Leon Denis. Então, ao passo que nossos atos são bons e os nossos pensamentos são maus, apenas a gente vai ter uma falsa aparência do bem. Mas a gente vai continuar a trazer em nós um foco malfazejo, um foco de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho, cujas influências mais cedo ou mais tarde vão derramar-se fatalmente sobre as nossas vidas. Então, é importante que a gente lembre que às vezes a gente observa uma contradição surpreendente entre os nossos pensamentos, os nossos escritos, as nossas ações. E a gente é levado muitas vezes por essa mesma contradição a duvidar da boa-fé, a duvidar da sinceridade. E aí Leon Denis diz que muitas vezes não há mais do que uma interpretação equivocada, uma interpretação errônea de nossa parte.
Ele diz que os atos desses homens, na verdade, resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. E que suas aspirações atuais são mais elevadas, seus pensamentos são mais generosos, e que justo por isso vão se traduzir em atos no futuro. Olha que fala interessante, hein? E assim tudo se combina, tudo explica. Se eles consideram a coisa do ponto largo da evolução, né? Na verdade a gente vai perceber depois, ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única, a gente vai achar que só tem uma vida, e no entanto, quando a gente percebe que são várias vidas, a gente percebe que gradativamente o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso vai se tornando mais próximo, vai se estreitando, né? Então é importante que a gente vá gradativamente aprendendo a ler, a meditar as obras dos grandes gênios, a se impregnar. A gente precisa se impregnar dessa substância em nossa alma, porque as radiações desses bons pensamentos vão despertar em nós efeitos semelhantes, vão produzir em nós, com o passar do tempo, modificações de nosso caráter, justamente pela própria natureza das impressões que são sentidas nessas circunstâncias. Leon Denis vai dizer que é necessário que nós consigamos escolher com muito cuidado o que a gente anda consumindo em termos de leituras. Eu colocaria, atualizando aqui, a televisão, porque a gente vai assimilando aquilo ali. O que a gente lê demais, o que a gente lê depressa, o que a gente lê e não medita. Como diz ele, né, seria preferível que a gente lesse menos e refletisse mais do que a gente ter essa quantidade grande de leitura sem reflexão. Não adianta. A gente não aprende, não está realmente tocando, né? Mas se é o seu jeito de lidar com isso, vá, faça desse jeito. Mas é importante que você vá gradativamente percebendo como você atrai a beleza, atrai a verdade, atrai a felicidade, atrai a bondade, assim como também atrai o mal e o sofrimento, de acordo com a qualidade do que você está pensando, do que você está consumindo em nossa mente. E aí, Leon Denis vai dizer que o estudo silencioso é fecundo no desenvolvimento do pensamento. Olha que interessante, ele diz que é no silêncio que se elaboram as obras fortes, que a palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis. Às vezes, as conversas, inclusive, são maléficas. E justamente com isso, o pensamento se enfraquece e a alma se esvazia. Ao passo que na meditação, no silêncio, o espírito se concentra. O espírito se volta para o lado solene, o lado grave das coisas. Então a luz do mundo espiritual vai banhar o ser com suas ondas nesse momento de silêncio. E em roda, ao redor do pensador, existem grandes seres invisíveis que só querem inspirar esse pensador. A meia-luz das horas tranquilas ou a claridade discreta da lâmpada de trabalho é que melhor podem entrar em comunhão com aquele que está ali a pensar. Olha que fala interessante de Leon Denis. Ele diz que em toda parte sempre uma vida oculta se mistura com a nossa. Olha que fala interessante, né? Aí ele diz para que a gente evite as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas, que a gente seja sóbrio com relação aos jornais, com a leitura dos jornais. Aí eu assisti agora jornal na TV, né? Que na época não tinha. Que a gente vai gradativamente percebendo que certas leituras vão levar o espírito a se tornar ainda mais instável. E não é bom isso, né? Ele vai dizer que nessa época de anemia intelectual, que é causada pela raridade de estudos sérios, que é causada pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Olha que fala cruel aí, né? Mas importante para nossa reflexão, na verdade, né? Aí eles nos sugerem que a gente vá buscar obras mais substanciais, que a gente vá nos esclarecer a respeito das leis profundas da vida, que a gente vá gradativamente facilitando a nossa evolução, pouco a pouco,
e que a gente vá edificando gradativamente em nós uma inteligência, uma consciência mais forte. E justamente nosso corpo fluídico, nosso perispírito vai se iluminar com os reflexos de um pensamento que esteja mais elevado e puro. E aí, Leon Denis diz, né, que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce. Porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Olha aí a questão do inconsciente, né? Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem em regiões inacessíveis às tempestades. Aí Leon Denis vai dizer que aí é que dormem as potências ocultas, que esperam o nosso chamamento para emergirem, para aparecerem. E aí esse chamamento raras vezes se faz ouvir. E o homem se agita em sua indigência, ainda muito ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Olha que fala importante. E aí ele vai dizer que o choque das provações é que é necessário. As horas tristes e desoladas para nos fazer compreender a fragilidade das coisas externas, para nos encaminhar para o estudo de nós mesmos, para a descoberta de nossas verdadeiras riquezas espirituais. Olha o papel da dor aí, hein? Aí Leon Denis vai dizer que é justamente por isso que as grandes almas se enobrecem e se embelezam tanto mais quanto mais vivas são as suas dores. A cada nova desgraça que as fere, elas têm a sensação de se haverem aproximado um pouco mais da verdade, um pouco mais da perfeição. E a esse pensamento, justamente, elas experimentam uma como volúpia amarga. Levantou-se uma nova estrela no céu do seu destino, uma estrela cujos raios trêmulos penetram no santuário de sua consciência e lhe iluminam os recônditos, usando as palavras do próprio Leon Denis. Ele diz que nas inteligências de cultura elevada faz sementeira a desgraça. Cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e beleza. Aí mais adiante, Leon Denis vai dizer que não basta crer e saber. É imprescindível que a gente viva a nossa crença. Ou seja, que a gente faça penetrar na nossa prática diária da vida os princípios superiores que nós adotamos com a doutrina espírita. É necessário que a gente se habitue a comungar através do pensamento e através do coração com os espíritos que são eminentes, que foram os reveladores, com todas as almas de escola que estão ao nosso redor, que serviram de guias à humanidade. Porque viver com eles numa intimidade cotidiana, nos inspirar com eles em suas vistas e sentir a influência deles pela percepção íntima que nossas relações, na verdade, com o mundo espiritual, com o mundo invisível, desenvolvem. Então, Leon Denis ele vai trazer que é absolutamente necessário que a gente suporte todas as coisas que a vida traz para a gente com paciência e com serenidade. Seja qual for o procedimento dos nossos semelhantes para conosco, que a gente não deve conceber nenhuma animosidade, nenhum ressentimento. Pelo contrário, que a gente saiba reverter em benefício de nossa própria educação todas as causas de aborrecimento, todas as causas de aflição. Aí ele diz que nenhum revés vai poder nos atingir se por nossas vidas anteriores culpadas, se a gente não tivesse dado margem à adversidade. Ou seja, Deus é soberanamente justo e bom, jamais vai nos permitir que aconteça algo que seja injusto nas nossas vidas.
Então a gente vai, com isso, aceitar as provações sem amargura. A gente vai, com isso, considerar as provações como uma reparação do passado ou como um meio de aperfeiçoamento para nós. Aí Leon Denis vai lembrar que a felicidade não está nas coisas externas, não está nos acasos, entre aspas, do exterior. Não. Está somente em nós mesmos, na nossa vida interna, que a gente vai criar dentro de nós. Então, o que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças? O que importa que os homens sejam ruins em volta de nós? Se nós tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração, o que importa? Aí Leon Denis diz: se porém eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime, se a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz. Não adianta. Não teria aquela paz silenciosa, aquela alegria da consciência, não adianta. O sábio cria desde este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo onde não chegam as discórdias, onde não chegam as contrariedades do exterior. Então Denis lembra que do mesmo jeito, na vida do plano espiritual, no espaço etéreo, a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si a sua claridade, cada alma traz em si também a sua sombra, o seu paraíso, o seu inferno. Mas é importante a gente lembrar de que não existe nada de irreparável, que a situação atual do espírito inferior não é mais do que um ponto quase imperceptível na imensidade de seus destinos. Leon Denis, já concluindo a minha fala, nos pergunta: por que é que, no meio do imenso labor do trabalho, né, e da abundante produção intelectual que caracterizam a nossa época, se encontram tão poucas obras viris e tão poucas concepções geniais? Aí ele responde: porque nós deixamos de ver as coisas divinas com os olhos da alma. Porque nós deixamos de crer e de amar. E aí ele convida que nós consigamos remontar às origens celestes e eternas, porque esse é o único remédio para a nossa anemia moral. Que nós dirijamos o pensamento para as coisas solenes, profundas, graves, importantes. Ele convida a gente a se iluminar e se completar com a ciência, com as intuições da consciência e as faculdades superiores do espírito. Ele vai dizer que o espiritualismo moderno vai nos auxiliar no nosso processo de libertação espiritual. Pois bem, que a gente então abrace esse convite de Leon Denis. E se pergunte sempre, né, qual é a qualidade de pensamentos que eu tenho cultivado, que tipo de informações eu tenho recebido de maneira quase que inerte, quase que sem crítica. Não, calma, vamos lá, vamos rever qual é a qualidade de pensamento que eu quero ter para a minha vida e para a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, que a gente possa verdadeiramente refletir e tornar prático, justamente em nossas vidas, essa transformação. Tendo pensamentos de qualidade, isso vai nos motivar a enxergar a vida de uma outra maneira. Vamos fazer nossa prece? Então vamos novamente buscar aquela postura de tranquilidade, se ensimesmando por uns instantes, buscando a figura do nosso amado Pai dentro de nós mesmos, a centelha divina que somos. Senhor Deus, com os corações transbordando em gratidão, nós agora pedimos sua autorização para encerrarmos
o nosso trabalho doutrinário de hoje. Que a tua paz possa permanecer conosco e que nós possamos permanecer com ela. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Maravilha, pessoal. Um grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.